A Semana Mundial da Voz, esse ano veio com o tema Seja Amigo da Sua Voz. Para passar mais informações sobre esse assunto, nós conversamos com o Dr. Marcos, que é fonoaudiólogo, que vai nos trazer mais detalhes sobre essa tão importante Semana da Voz. Nessa minha experiência em 16 anos já de formado e atuando como fonoaudiólogo, sempre aparece para mim, em 70% dos casos, pacientes de voz e com queixa de distúrbio vocal no que diz respeito a nódulos vocais, nódulos e fendas vocais, que isso é conhecido também como calos vocais. Essa é a principal doença que aparece. Também surgem para a gente aí fendas, que são umas aberturas nas pregas vocais, causando aí rouquidão, e também câncer de laringe, que está demais, né, que é a associação, que a causa é a associação do etilismo com o tabagismo, ou seja, o álcool e o fumo aí imperando e maltratando também o trato vocal dos indivíduos. Quais são os sintomas mais frequentes dessas doenças? O primeiro e qualquer sintoma de voz sempre vai ser a rouquidão. Por quê? Porque afetando ali as pregas vocais, como é uma estrutura muito sensível, muito fina, então toda doença vai pesar em cima das pregas vocais e acaba vindo a rouquidão. Consequentemente, com essa rouquidão vem um cansaço, por conta que a prega vocal a gente sabe que é responsável por fazer o som da fala, que é a voz, e também ali naquela estrutura passa o ar, né, que o pulmão, a traqueia fica logo abaixo, a nível mais inferior. Então, vai haver um cansaço, porque as pregas vocais elas vão cansar e vão se abrir, vão se arquear. E arqueando essas pregas vocais, esse ar tende a passar muito mais rápido e o indivíduo ele tende a cansar também. Então, vem cansaço, vem fadiga, a rouquidão é o primeiro sintoma que pode vir a aparecer. Na nossa cidade, quais são os profissionais que mais sofrem com esse problema na voz? São principalmente aqueles profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Nós temos aí os cantores, né, os vendedores, os locutores, repórteres. Então, sempre aparece para a gente. Por quê? Porque esses profissionais eles utilizam intensamente a voz e não têm nenhum preparo. Na verdade, não tem preparo, não tem nenhum preparo, né? Como um aquecimento vocal, é como se a gente fosse jogar uma bola, bater uma bolinha, a gente sempre puxa uma perna de um lado, do outro, alonga o pescoço, alonga os braços, né? Para poder estar aquecendo e entrar em campo, por exemplo, se for uma partida de futebol. Já com a voz, o profissional que utiliza a voz como instrumento de trabalho, ele tem que estar aquecendo a voz para poder ter um preparo vocal, para esse sangue circular nesse trato vocal, que é importante, e para poder estar desenvolvendo sua função. Mas também nós temos o desaquecimento vocal, que é importante. Vou te dar um exemplo. Um cantor que vai fazer uma apresentação de 3 horas de relógio, certo? Aí ele está no palco e cantando num tom alto. Quando ele desce desse palco, ele vai conversar com alguém, ele vai estar conversando naquele tom que ele estava lá em cima do palco, num tom muito alto. Então isso é muito prejudicial. Então tem que fazer o quê? Um desaquecimento vocal para essa poeira baixar, para esse tom voltar ao habitual, para poder ter uma conversação normal. Porque senão assim pode estar prejudicando ele mesmo, forçando bastante em excesso, né? Quais são os cuidados que nós devemos tomar para manter a saúde da nossa voz? Muito importante. Os cuidados, logicamente, sempre é a prevenção aí, é o fator mais importante, né? Porque a gente sabe, como eu falei anteriormente, é muito sensível ao nosso trato vocal, então alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, um dos cuidados mais importantes que eu acho é a hidratação vocal. É a água natural. A água gelada eu não recomendo pelo fato que causa muita contração muscular nessa região desse trato sensível que é o trato vocal. Então a hidratação é o primeiro passo. Hidratar bem, sempre com goles d'água, principalmente aquelas pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Comer maçã também, a maçã é destringente, ela tira toda a acidez em volta ali das cordas vocais, causando assim uma maciez na voz. Usar vértices folgadas na região do pescoço, na região da cintura, porque a gente precisa dessa livre movimentação, da respiração e da fala para poder estar emitindo o som da fala, que é a voz, emitido de uma forma bem saudável. Tem também um descanso do corpo, uma vez que a voz faz parte do corpo, então um corpo cansado vai produzir uma voz cansada, um corpo alegre produz uma voz alegre, um corpo doente vai produzir uma voz doente, até porque a gente sabe também um exemplo, por exemplo, um filho da gente ligando para a gente não está olhando ele, mas a gente sabe o que ele quer, né? Sabe como ele está, pelo alô que ele dá. Então a gente conhece a voz só escutando, a gente já conhece a voz sem estar olhando a pessoa. Doutor, e uma curiosidade, quando nós acordamos pela manhã, nós notamos que o nosso tom de voz é diferente e ao decorrer do dia ela acaba mudando. Como que isso ocorre? É justamente a questão do aquecimento.
Quando a gente está dormindo, todo o nosso corpo entra em hipotonia, ou seja, a musculatura ela baixa porque a gente está em estado de relaxamento. Então, as pregas vocais são duas estruturas bem finas e são um pouquinho largas, principalmente na mulher, é um pouquinho maior do que dos homens. Então, quando a gente está em repouso total, principalmente do sono que vai atravessar a noite toda, a madrugada, então essa prega vocal ela tende a relaxar também, então ela fica com a massa muito mais grossa, muito mais firme. Então, esse tom de voz ele vai engrossar. Como durante o dia, no percorrer do dia, a gente vai falando, então essa prega vocal ela tende a aquecer e começa já a sua atividade normal, habitual. Aí a gente volta a nossa voz do tom normal, mas durante o dia sempre é assim, tanto o homem quanto a mulher.